Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alan Oliveira para mais um vídeo falando sobre teologia, falando sobre Bíblia. Este vídeo ele é bem mais resumido porque ele é apenas uma apresentação de um trabalho acadêmico e o tema dele é sobre a Reforma Protestante e os seus principais efeitos nos dias atuais, na Igreja contemporânea. Então vamos lá para a nossa apresentação, nossa aula falando um pouco sobre a reforma protestante e os seus efeitos na atualidade. Então vamos lá. O objetivo geral desta apresentação é compreendermos as causas e os principais eventos e as consequências da reforma protestante e refletir sobre o seu impacto histórico e a sua relevância nos dias atuais. Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, para aqueles que pouco conhecem acerca do que foi a Reforma Protestante, então a Reforma Protestante ela foi um movimento que mudou o curso do cristianismo e impactou profundamente a sociedade, a política, a econômica da Europa e do mundo. Não podemos confundir apenas como um acontecimento religioso, mas as suas influências elas reverberaram em todos os demais aspectos da sociedade. O contexto histórico, para entendermos a Reforma Protestante, é bom entendermos também um pouco acerca do seu contexto histórico. Então, a Reforma Protestante ela acontece ali no século XVI, datada mais especificadamente em 1517, naquele evento, quando Martinho Lutero ele prega nas portas da igreja da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Então, esse dia, essa data é vista como o momento inicial. Mas vamos entender um pouco acerca do contexto histórico. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é acerca do poder e da influência da igreja em todos os aspectos da sociedade. Estamos falando de um período que conhecemos dentro da história como o final ali da era medieval, aonde a igreja ela exercia uma grande influência política, religiosa, científica, nos diversos aspectos da sociedade. A igreja ela tinha ali o seu poder, a sua autoridade. O segundo ponto que precisamos entender é acerca da realidade social. Então, também lembrando, né, fazendo um paralelo com a história da Europa, principalmente, então o sistema social era ainda baseado no feudalismo, havia uma grande quantidade de pessoas que tinham péssimas condições de vida, pessoas que elas eram exploradas pelos seus senhores, uma grande quantidade, uma grande concentração de pessoas pobres e um clero que era bancado por essas pessoas mais pobres. Então, podemos dizer que existiam camadas da sociedade que viviam em extrema pobreza, em intenso trabalho, em muito sofrimento, e havia uma elite, que geralmente era a coroa, que geralmente eram as pessoas que faziam parte daquele sistema de governo na época, juntamente com o clero. Então, havia essa grande diferença social, essa grande diferença de classes. Então, essa era a realidade social da Europa, 1500, 1600. O terceiro ponto é a corrupção da igreja. Então, para que a igreja aumentasse os seus lucros e principalmente para garantir o seu poder, a sua influência, então muitas práticas não cristãs, muitas práticas que foram denunciadas na época, não somente por Martinho Lutero, mas por outros reformadores, elas começaram a ser aplicadas na igreja. Então, observa-se uma certa corrupção da igreja naquele período, e o que mais se conhece é a questão da prática da venda de indulgências, quando a igreja ela vendia, entre aspas, o perdão para as pessoas, e se as pessoas contribuíssem, elas receberiam ali o perdão e as almas dos seus entes queridos seriam liberadas do purgatório. Isso foi uma das práticas que Martinho Lutero denunciou nas suas
95 teses. Então, nós até aqui podemos observar que o contexto histórico que acontece a reforma era o poder da igreja era em diversos aspectos da sociedade, a realidade social é que haviam classes que sofriam muito e havia também esse ponto que é a corrupção da igreja. Também neste período, a influência do Renascimento, é a busca pela liberdade e as demais áreas da ciência, a filosofia, as ciências sociais, elas começam ali a nascer, outras áreas da ciência começam a lutar para sair do poder, debaixo do poder da autoridade da igreja, porque havia uma busca pelo progresso científico, progresso de conhecimento. Então, não somente na área religiosa, muitas pessoas começaram ali a disseminar as suas ideias e também disseminar as suas teses contra o poder da igreja, contra algumas realidades da sociedade, e até muitas das vezes as ideias eram vistas como ameaças à autoridade da igreja, à autoridade do Papa. Outro fato muito interessante é a invenção da imprensa, da máquina de imprensa por Gutenberg, que a partir daquele momento, esse avanço dentro desse mecanismo, dessa tecnologia, ela permitia que as pessoas imprimissem diversas cópias de livros que, de alguma maneira, disseminavam certas ideias, e esses livros começaram a circular pela Europa, né? Foi muito importante o surgimento da imprensa nesse período, visto que, como a igreja até então ela detentia, ela possuía o poder e influência total sobre o conhecimento, então havia pouquíssima liberdade de se questionar aquilo que a igreja na época julgava como certo ou errado. Então, o surgimento ali da imprensa, então, permitiu que muitas ideias começassem a circular e, de alguma maneira, abalar o poder que a igreja tinha naquele período. Os principais eventos que deram início ali à Reforma Protestante, então, como falei anteriormente, foi Martinho Lutero, que ele era um padre, ele era um monge, e ele conhecia todo o sistema, e ele começou a questionar algumas ideias que eram ensinadas, ele começou a questionar ali algumas práticas da igreja. E, a princípio, o objetivo dele não era dividir a igreja, era propor uma reforma, era denunciar práticas que ele via que muitos estavam cometendo em nome da igreja, e acredita-se que o objetivo dele era reformar, trazer uma renovação. Então ele prega suas 95 teses nas portas da igreja e as suas ideias elas começam a se espalhar. O efeito desta denúncia de Lutero não foi acolhido com bons olhos pela igreja, pela instituição, porque em uma das suas teses ele falava acerca ele ia contra, né, a autoridade papal, que o supremo líder da igreja é Cristo, e algumas outras ideias que a igreja não aceitava que elas fossem desafiadas. Então, em 1521, na Dieta de Worms, ele é excomungado da igreja e também ele é convidado a renunciar às suas obras, renunciar às suas ideias. O fato foi recebido como uma, uma ameaça para Martinho Lutero e ele não cede. É tanto que existe a frase conhecida dele, que ele diz que ir contra a consciência não era sadio nem era conveniente. Então ele não renuncia às suas ideias e a partir daquele momento ele começa a ser visto como provavelmente mártir que estava lutando por uma causa, pela verdade, por defender a verdade. Então esta dieta de Worms, ela foi um evento muito importante para que venhamos entender a reforma. Outros reformadores, depois do acontecimento ali com Martinho Lutero, outros reformadores ganham fôlego e começam a propagar as suas ideias, né? Zwingli e o João Calvino,
e outros contemporâneos começam, de alguma maneira, a defender essa liberdade no campo da religião, né, que as pessoas elas não poderiam estar debaixo ali da opressão do poder da igreja. Então, temos aí já construída aquilo que podemos dizer como a reforma protestante. E as consequências da reforma? Engana-se quem acredita que a reforma protestante ela foi apenas um evento que levou uma cisão dentro da igreja cristã, dividindo a igreja entre católicos e protestantes, e que os seus efeitos foram simplesmente dentro do campo ali do grupo religioso, dentro do campo da religião. Não. A reforma protestante ela teve consequências nos diversos aspectos da sociedade. Então, por isso que eu separei aqui em alguns pontos diversificados. Ó. Primeiro, tratando-se do âmbito religioso, então, primeiro, a primeira divisão foi entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Então, havia já essa cisão por causa da reforma. E dentro também dos próprios protestantes, por causa das ideias de reformadores, que cada um apresentava uma ideia um pouco mais diferente, uma confissão um pouco mais diferente, começa a surgir diversos grupos. Então, não é somente católicos e protestantes. Entre os próprios protestantes começam a surgir, né, os luteranistas, os luteranos, os calvinistas, a igreja anglicana e diversos outros grupos seguindo ali os seus líderes e reformadores. A Igreja Católica ela reage, né? Ela tem o Concílio de Trento, onde ela toma medidas para conter o avanço da reforma, e também isso teve muito impacto na América do Sul, principalmente, porque um dos pontos desse concílio foi tentar conquistar um mundo novo, né, para a fé católica. Então, por isso que nós observamos uma predominância, principalmente na América do Sul, das missões católicas para catequizar os índios. Também houve um investimento ali na igreja, a própria igreja católica, um investimento voltado ali para a arte, voltado para a literatura, para resgatar essa grande quantidade de pessoas que haviam saído. Então, esses efeitos também vão serem repercutidos na literatura, nas artes, né? O barroco e outros movimentos sociais que, de alguma maneira, foram influenciados pela reforma protestante. Na área social, então, nós podemos dizer que a estrutura, principalmente impulsionada pelo luteranismo, a valorização da educação. Então, a educação começou a ser um fator de princípio, porque como agora a igreja ela não ia se colocar entre o fiel e Deus, então a pessoa ela precisava ter um conhecimento básico para ler a sua Bíblia e ter o seu relacionamento com Deus. Mas para isso, pela grande quantidade de taxas de analfabetismo, então a própria sociedade ela começa a investir na educação, não somente no conhecimento de ler e escrever, mas outros aspectos, né? Uma sociedade mais educada, uma sociedade com conhecimento. Então, a valorização também da leitura bíblica na própria língua do país, da própria língua do povo. Então, até então, as missas, os atos, eles eram celebrados na língua latina, no latim, porque era a língua oficial da igreja. E em 1921, 22, Martinho Lutero, ele escreve, né, ele traduz a Bíblia do grego, do hebraico, como ele era conhecedor dessas línguas vernaculares, ele escreve ali a primeira versão da Bíblia para o alemão. E a partir daí, muitos outros começam a seguir esse objetivo de traduzir a Bíblia Sagrada para a própria língua do povo a quem ali fosse evangelizar e fosse cultuar a Deus. Então, isso, na sociedade, ela teve essa mudança, né? E maior ênfase no trabalho e na ética cristã. Então, a sociedade ela começa a ser construída com valores éticos, valores morais,
já que o cristão ele precisava andar na doutrina de Cristo, ele precisava ser fiel e ser diferente na sociedade, mostrando ali a fé por meio de suas obras, né? Na área política, então, muitos príncipes, muitas autoridades, elas aderiram à reforma, porque, como antes, quando falamos sobre o contexto histórico, a igreja ela tinha muita influência política. Então, muitos reis, muitos líderes, eles assumiam o poder com o apoio da igreja. Então, havia uma grande interferência nos reinos por parte da igreja. Então, muitos líderes, muitos reis, muitos príncipes, eles viram a reforma como um meio de se verem livres da influência da igreja. Então, muitas pessoas apoiaram a reforma protestante, né? Muitos príncipes, e houve até um período que, quando o príncipe ele escolhia permanecer com a Igreja Católica, todas as pessoas que viviam ali no seu principado, elas precisavam seguir a fé católica. Se o príncipe, a princípio, ele fosse protestante, então todas as pessoas que viviam ali no seu principado, no seu território, precisavam também ser da mesma fé que o seu senhor. De maneira econômica, né? Max Weber ele vai falar muito que a reforma protestante ela vai construir esse espírito capitalista, que o trabalho ele dignifica, que os bens materiais eles são uma prova da aprovação de Deus para com o cristão. Então, a própria economia ela começa a ser mudada, influenciada pela reforma protestante. O impacto no capitalismo nascente, né? A ética protestante ela incentiva o trabalho árduo e o sucesso pessoal, algo que até hoje é muito comum dentro do pensamento protestante, né? Então, chegando aqui ao final do vídeo, vamos fazer só uma reflexão. A reforma protestante ela não foi um movimento somente religioso. Ela teve, a princípio, começa por questões religiosas, mas ela se expande para diversos aspectos da sociedade. Então, precisamos enxergar a reforma protestante como um marco crucial, não só para a história da igreja, mas também para a forma como compreendemos a relação entre o ser humano e Deus. Ela desafiou estruturas de poder, promoveu a tradução da Bíblia para línguas acessíveis a todos e reafirmou o princípio da salvação pela fé, né, um conceito fundamental para todos os cristãos evangélicos, certo? Então, esse aqui, pessoal, foi a nossa apresentação. Então, como eu falei anteriormente, o vídeo ele é curto, ele se trata apenas de um trabalho acadêmico, de uma atividade, mas surgindo alguma dúvida, escreve e nós iremos gravar mais um vídeo falando sobre este assunto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.